De volta com Dito e Feito ao vivo em cores para todo o Brasil e América do Sul pela Rede América TV. 1h46 desta tarde de segunda-feira, dia 27 de março de 2023. A temperatura no momento é de 22 graus, a mínima prevista para hoje de 18. A formação de muitas nuvens e possibilidades de pancadas de chuvas em cidades da região metropolitana, inclusive do litoral. À noite, também há possibilidades de garoa. As informações são sempre da Clima Tempo. Obrigado pelo seu carinho aqui na Rede América TV, a TV da família, canal 121 pela Parabólica Digital. E também você pode assistir pelo site, através do QR Code, que aparece sempre no seu vídeo. Você apontando o seu celular para o QR Code, você é transportado automaticamente para o site da Rede América TV. E você tem a programação da Rede América TV 24 horas por dia na palma da sua mão. Nós vamos ao vivo em Link, a Piracaia, interior de São Paulo, conversar com meu querido amigo, o irmão, o empresário Luiz Camargo. Boa tarde, Luiz. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. E boa tarde a toda a nossa equipe de produção. É um prazer estar novamente aqui falando dos assuntos do cotidiano com a voz do povo para o povo. É isso mesmo. E hoje não é diferente. A nossa produção pensou algumas notícias que estão na ordem do dia para que você as comentasse com a voz do povo para o povo. Vamos com a primeira na tela. Brasil tem alta de casos de tuberculose e bate recorde de mortes. O Brasil registrou no ano passado 78 mil casos de tuberculose, doença bacteriana que causa tosse por mais de 3 semanas, montante que representa alta de 4,9% em relação a 2021. Os dados foram apresentados pelo Ministério da Saúde, que lançou uma campanha nacional para combater a doença responsável pela morte de 5 mil pessoas em 2021, quase 14 óbitos por dia, e que pode ser evitada por meio de vacinação, que teve início no último dia 24 de março, sexta-feira. E aí, Luiz, como que você vê esta notícia? Preocupante. A gente o tempo todo está falando em valorizar a vida, incentivando as pessoas a tomar as vacinas que tem disponível nos postos de saúde, nos PAs aí. Todo o governo tem feito a parte dele, que é proporcionar a disponibilização das vacinas para as pessoas. A tuberculose estava erradicada do Brasil há muitos anos e agora esse vírus volta com tudo. E a gente sabe, além de levar à morte, levar a óbito, as sequelas que a tuberculose deixa na pessoa que contraiu. Então é muito importante tomar a vacina, se cuidar, arejar o ambiente onde está, onde reside, onde fica a maior parte do seu tempo, tem que ser um ambiente bem asseado e arejado. Porque a tuberculose é um vírus que se propaga por umidade, por sujeira, é um fungo que vai ali e vai corroendo o pulmão das pessoas. Então é muito importante priorizar o meio ambiente onde se está e tomar a vacina. Não tem outra coisa a se fazer a não ser tomar a vacina. Temos vacina, temos que tomar. Isso tem que ser obrigação para com a nossa saúde, com responsabilidade com a nossa vida. E aquelas pessoas do nosso seio familiar que não podem se deslocar, é nossa obrigação levar elas até o posto de saúde para tomar essa vacina. 0 operadora 11 983 84 1466. Vamos a mais um print de notícia na tela. Chuva destrói acesso a povoados no Maranhão e atinge 1.600 famílias no Pará. As chuvas fortes destruíram o acesso por terra a 5 povoados em Lima Campos, Maranhão, e deixaram 1.600 famílias desabrigadas só em Marabá, Paraná. A via que dá acesso ao Vale do Paraíso, no Maranhão, foi destruída por uma enxurrada. As obras de recuperação estão previstas para começar hoje, segunda-feira, dia 27. No Vale ficam os povoados Vale, Santo Antônio dos Sardinhas, São José dos Mouras, Centrinho e Baixão. E aí, Luiz, como que você vê essa chuva destruindo, boa parte do povoado lá no Maranhão? Preocupa muito, que são povoados de pessoas extremamente carentes. E o governo, tanto do Maranhão quanto do Pará, tem que fazer a parte deles. Cuidar dessas pessoas. Não adianta deixar ficar jogando a própria sorte lá.
Essa tempestade, essa chuva, tudo coisas que são previsíveis. E os governos, a Defesa Civil, tanto do Pará quanto do Maranhão, não faz a parte deles, que é prevenir as pessoas. Já tem uma situação miserável que se vive, ainda mais com toda essa catástrofe agora, então tem que dar atenção e amparar essas pessoas. O ser humano tem que ser acolhido, não pode passar por isso. É culpa da natureza. Isso não é culpa da natureza. É descaso dos governos municipal e estadual que não fizeram a parte deles lá. E a história só se repete, muda o endereço, mas o enredo é o mesmo. Esperamos uma ação bem contundente do governo do Pará e do Maranhão para com essas pessoas. 0 operadora 11 98384 1466. Vamos com mais uma notícia na tela. Piquet é condenado a pagar 5 milhões por comentários racistas e homofóbicos sobre Lewis Hamilton. O ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet, foi condenado pela justiça a pagar uma indenização de 5 milhões por comentários racistas e homofóbicos contra o piloto Lewis Hamilton. A decisão da 20ª Vara Civil de Brasília foi publicada na última sexta-feira, dia 24. As falas foram feitas durante uma entrevista publicada na internet, onde Piquet usou o termo racista, abre aspas, neguinho, fecha aspas, para se referir ao piloto Lewis Hamilton. E fez um comentário homofóbico, além de ofender os competidores Keke e Nico Rosberg. E aí, Luiz, como que você vê essa indenização sendo paga pelo Nelson Piquet? Um grande piloto brasileiro de boca fechada, que quando ele começa a falar, ele coloca toda a carreira dele a perder. Agora, condenado pela justiça, tem mais que pagar o que falou. Não sabe o que fala? Cale-se. Agora pague a multa. Porque dinheiro tem. Ganhou muito dinheiro. Agora não sabe falar, não sabe se portar, não sabe respeitar as pessoas. Então ele tem que pagar o que foi condenado. Espero que não tenha nenhum acordo com a justiça para não pagar isso. Tem que pagar. Ninguém tem o direito de diferenciar as pessoas. Não importa se é tricampeão do mundo, se era um grande piloto de Fórmula 1, não interessa. Tem que respeitar todo mundo. Justiça seja feita e ele que pague o crime que ele cometeu. E que sirva de exemplo para as pessoas que se acham superiores, porque ganharam isso, ganharam aquilo, acham que são mais que os outros, porque se tem uma pele mais clara, são branquinho. Ninguém é mais que ninguém, somos todos iguais. Que fique o exemplo e que a justiça proceda de forma exemplar na cobrança dessa multa que foi estipulada. Que deveria, isso é pouco ainda, pela repercussão da fala. Por quem é que falou, deveria ter mais alguns outros exemplos a ele dar. Deveria prestar trabalho comunitário, ajudar comunidades, que era melhor do que tomar dinheiro dele. Mas já mexeu no bolso grande, agora que pague. E que fique o exemplo para os demais. 0 operadora 11 98384 1466. Vamos com mais uma notícia na tela. 3 professoras e um aluno são esfaqueados dentro de uma escola estadual em São Paulo. O incidente ocorreu na manhã desta segunda-feira, hoje, dia 27, na Escola Estadual Tomásia Montoro, na Vila Sônia. A Polícia Militar afirma que o agressor foi contido e as vítimas socorridas a hospitais da região. Estudante do 8º ano teria cometido os crimes após sofrer bullying. Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, teve uma parada cardíaca e morreu no Hospital das Clínicas. Luiz, como que você vê essa história que está repercutindo hoje na ordem do dia em todos os veículos de comunicação, inclusive fora do Brasil? É com muita tristeza que a gente tem que comentar um assunto desse. Primeiramente, meus sentimentos aos familiares dessa educadora, que morreu ensinando os outros, abrindo, clareando a ideia, a inteligência, a cabeça das crianças que estão lá. Então, meus sentimentos à família dessa educadora. Agora, dizer que tudo é culpa do bullying, não é. A sociedade está produzindo pequenos marginais, e falo de novo, pequenos marginais, que é o que a gente vê nas escolas, o tempo todo a gente vê na rua.
Os pais não cuidam dos seus filhos. Empurram a escola como se fosse um depósito. Aquilo que não é feito em casa, a escola tem que fazer e tem que dar conta. Então, que o conselho tutelar, o juizado de menores realmente faça um trabalho exemplar, porque isso está virando moda, não só em São Paulo, que de uma forma geral no Brasil todo. Estão importando ideia de outros países, isso é moda em outros países, aqui não pode acontecer isso. Tem que ser muito clara a justiça, tem que ter muita clareza, mostrar para essas crianças que estão dentro da escola que não se pode entrar armado. A escola, dentro da sala de aula, quem manda é o mestre que está lá, é o professor que está lá, não é os alunos. Agora é cheio de direitos que o professor não pode falar nada, não pode corrigir, não pode colocar disciplina dentro da sala de aula. O que acontece? Isto. O menino da 8ª série, pequeno marginal. O pai e a mãe têm que ser responsabilizados. Porque se não estão enxergando o que seu filho está fazendo, pai e mãe é espelho do filho. Filho é reflexo. O que o filho vê dentro de casa, ele faz na rua. E aí, o que acontece? Nada. É aprendido, fica lá, comendo, bebendo e aprendendo outros crimes. E nada acontece. Quantas vidas vão se perder ainda? Quantos professores vão continuar apanhando, que acontece todo dia, sofrendo, sabe, bullying? Que há poucas semanas comentamos de um outro aluno demente, foi lá, deu uma esponja de aço para a professora. É um absurdo. Então, o que está acontecendo? Os pais que estão simplesmente se lixando porque os filhos estão fazendo. E os filhos estão levando para a rua, para a escola, aquilo que eles veem dentro de casa. Então não basta o judiciário ir lá e aprender o menor de lá. Tem que aprender o pai e a mãe pelo mesmo tempo. Para eles darem valor, para saber o que é educar um filho. O Estado dá tudo. Dá comida, dá escola, professor, muitas vezes dá transporte para produzir marginais. Aonde eles vão parar? Eu acho que chegou a hora da justiça ter a mão forte novamente e mostrar onde é o lugar de cada um. Não importa se tem 10 anos, 15 anos, 20 anos. Todo mundo tem que ter respeito e disciplina. Principalmente pelo professor que está lá. Um abnegado, muitas vezes mal pago, e está lá sendo todo dia sofrendo violência de todos os tipos, física, moral, sendo constrangido o tempo todo e não pode falar nada. Essa escola já tinha histórico de violência o tempo todo. Cadê a diretora dessa escola que não tomou? Cadê o conselho de paz da escola que não fez a parte deles? Deixou chegar ao extremo, que é perder uma vida e outras pessoas feridas? Agora, não adianta chorar, não adianta a escola ficar fechada 3 dias. A tragédia está aí já. Agora, puna-se os culpados, exemplarmente, para desmotivar quem está pensando em fazer isso. Porque hoje está cheio de jovenzinhos por aí, pensando, pesquisando na internet, como fazer mal para os outros. Estudar e ser alguém na vida, ninguém quer. Trabalhar, ninguém quer. Porque se com 13 anos pode carregar uma faca, com 13 anos pode trabalhar e muito. Agora, vai falar isso para os pais. Os pais não aceitam. Entendeu? Então, os pais têm que ser responsabilidade sobre seu filho. São tudo irresponsável, porque transfere o problema para dentro da escola, para dentro da creche. As creches hoje parecem depósito de criança. Que as mães não têm a capacidade de trocar a criança para levar para a creche logo cedo de manhã. Do jeito que a criança dorme e amanhece, eles entregam na creche. E lá é o problema da creche resolver. E na escola também. Agora, quem é do bem vai para estudar. E não pode estudar porque um marginal chegou lá e provocou essa barbárie. Que a justiça haja exemplarmente. É o mínimo que eu espero. E você está certo nas suas colocações, mas a gente aqui no nosso programa procura também falar a respeito de vários assuntos com os psicanalistas, psicólogos, que são nossos colunistas. E uma coisa que é muito triste, infelizmente parece que não, mas é uma verdade, a escola é um celeiro de maldade, né? A gente aprende maldade dentro da escola, com os nossos amigos. Então a pessoa é chamada de chupeta de baleia, de viado, de puta, né, de negro, né? Ali dentro que começa aquele ambiente, aquela atmosfera, que infelizmente é uma atmosfera muitas vezes pesada para o aluno. Né? Tem alunos que são introvertidos e quando terminam sofrendo bullying por conta da sua cor, por conta da sua suposta, porque tem muitos que ainda não se descobrem do seu gênero, terminam sofrendo. Quantos gays a gente tem dentro das escolas que terminam deixando de estudar porque realmente não conseguem mais entrar na escola porque acham encalhados pela sua
suposta condição sexual. Quantas crianças são chamadas de macaco, de preto? A gente viu agora o Nelson Piquet pagando uma indenização para o Lewis Hamilton. Então, o que acontece, e é triste, é que esse assunto, é óbvio, eu me compadeço da família dessa professora, das pessoas que foram vitimadas por esse adolescente, pelos alunos da escola e os colaboradores da escola também. Porque, infelizmente, hoje as escolas viraram realmente um campo de guerra. Tem professor que é ameaçado por aluno e assim por diante. Mas essa história ela também tem que servir do lado também da vítima, né? Não só a vítima, a professora, mas também o aluno que termina cometendo um crime desse. Por que que aconteceu? Por que chegou? Né? Eu acho que a gente tem que ver os dois lados da moeda. É óbvio que a professora foi vítima, não tem o que falar, né? A diretora não pode estar toda hora dentro de todas as salas de aula. Então a gente tem que, nesse momento de dor e de sofrimento, trazer a discussão do bullying dentro da escola, porque tem gente que não consegue lidar. Um vai chamar o outro de viado, tudo bem, outro vai chamar de preto, tudo bem. Ele não vai ficar com essa marca para a vida dele. Mas tem pessoas que não conseguem digerir, não tem essa força de poder, de verdade, rebater uma agressão, né? As imagens que a gente vai mostrar agora para vocês são imagens que estão circulando em todos os veículos de comunicação. São imagens fortes, mas reais, do momento em que esse adolescente, ele esfaqueia a professora. Vamos lá. É triste, porque de verdade é uma sensação de impotência. Você vê ele com uma arma branca, e qualquer pessoa tem acesso a uma arma branca, não só a um revólver, e você vê que ele está virado no giraia, literalmente, né? Ele esconde até o rosto dele. Eu não sei se ele estava sob efeito de entorpecente ou de alguma medicação, se ele fez isso no afã da emoção mesmo, como um ato de explosão. Eu vou pedir para uma das nossas psicólogas, inclusive essa semana, a gente falar a respeito do bullying, né? Vou pedir para a nossa produção providenciar isso, porque está na ordem do dia, o que estaria por trás de tudo isso, né? A gente tem que trazer a conversa para o telespectador, não só apontar, mas a gente tem que trazer a baila, o diálogo, para a gente compreender, para poder, através de conversas dentro da nossa casa, evitar isso com um filho, com um adolescente, seja o nosso vizinho que tem um filho que talvez esteja fazendo uso também de drogas. A gente não sabe, só a perícia, só perdão, o passar dos dias que vai nos trazer à tona o que estaria por trás de tudo isso. Porque a gente sabe também que não só nos Estados Unidos existem pessoas que estão descontroladas, né, que invadem as escolas, que matam com metralhadora. E se isso não trouxer à tona essa conversa com os pais, com os alunos, com a sociedade, a gente pode fazer disso uma rotina. E a nossa ideia, enquanto um programa de televisão que se preocupa com a família, numa TV que é feita para a família, é trazer justamente à tona o que pode ser evitado. É uma tristeza o que aconteceu hoje nas primeiras horas, logo fui pego de surpresa também, vendo as notícias que estariam na ordem do dia, e essa é uma das que nos deixa muito triste nessa tarde em relação a onde nós vamos parar, infelizmente. Mais uma vez, a nossa solidariedade à família, aos alunos da escola, aos colaboradores, às pessoas que estavam ali naquele ambiente, que tiveram que ser literalmente retiradas para que algo pior não acontecesse. 2h05, vamos com mais uma notícia na tela. Volkswagen e GM iniciam férias coletivas para 5.000 trabalhadores nas fábricas do Vale do Paraíba. Com o mercado em desaceleração, montadoras no país anunciaram afastamento de funcionários e redução da produção entre março e abril. As paralisações também ocorrem em unidades da Hyundai em Piracicaba, Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo e Stellantis em Goiânia, no Pernambuco, que reúne marcas como Fiat, Peugeot e Citroën. E aí, Luiz, como que você vê essas férias coletivas
para os funcionários, você acha que realmente é um processo de desaceleração da economia, por isso seria uma prévia do que as montadoras estão fazendo no nosso país com os funcionários? É preocupante esse cenário, isso é o reflexo da inflação alta, da falta de dinheiro circulante, das pessoas estar com crédito restringido e o mercado não está absorvendo a produção de automóveis. Isso é as montadoras é um ótimo termômetro do mercado, do momento que o país vive da inflação. Agora, isso preocupa muito. E eu venho torcendo para o ministro da Economia realmente achar um caminho, e a gente percebe que ele vem trabalhando. A gente recebeu ele com toda a desconfiança no início, até por ele não ser do meio, mas ele vem trabalhando muito para colocar o Brasil no eixo, na rota da economia. Então, a gente que pensa em ver o melhor amanhã tem que torcer pelo sucesso dele. Para ele achar um plano que contenha a inflação, o dinheiro volte a circular na mão das pessoas, os juros caiam, para que o mercado possibilite ter uma retomada. Porque nesse momento é muito preocupante. Nós estamos em março, em abril começando, e tudo já parando no começo. É muito preocupante. Então, nós temos muito tempo pela frente ainda, muita coisa para se fazer. Porque da maneira que vai, eles vão terminar o ano com a inflação lá no alto. E aí não vai ter, hoje é carro que está parando de produzir, mas depois é a comida que não vamos poder comprar, é a energia que não vamos poder pagar. Então temos de uma forma geral agora, todos como brasileiros, procurar ajudar a encontrar a saída. Agora não tem ideologia, não tem nada. Tem um ministro que devemos apoiá-lo naquilo que ele está fazendo. Porque isso reflete na camada mais vulnerável da população brasileira, é onde o dinheiro acaba primeiro. Então vamos ficar atentos aos próximos passos do governo aí, ver o que o nosso presidente também está fazendo para retomar a produção, a economia do país começar a andar para frente. Que hoje é só o agro, mas tem outros segmentos muito importantes, e a indústria metalúrgica, que engloba a indústria automobilística, é uma principal parte da cadeia num todo. E o PIB não pode despencar. Tem que, de uma maneira macra, ir para frente a situação, com uma solução bem assertiva, pelo menos para a gente ver uma luz lá na frente. Nesse momento é muito preocupante esse cenário todo. 0 operadora 11 98384 1466. Vamos com mais uma notícia na tela. Caos atinge governo de Israel em meio a protestos em massa contra a reforma judicial. A colisão do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu mergulhou no caos nesta segunda-feira, dia 27, depois que protestos em massa durante a noite sobre a demissão de seu chefe de defesa aumentaram a pressão sobre o governo para interromper seus planos amargamente contestados da reforma ao judiciário. Dezenas de milhares de manifestantes voltaram às ruas em Tel Aviv e Jerusalém, agitando as bandeiras israelenses azuis e brancas que se tornaram um emblema dos protestos. E aí, Luiz, como que você vê essa reforma judicial em Israel? É um começo de semana bem conturbado no cenário mundial. A gente já vem falando há algum tempo que, de um modo geral, no mundo todo tem uma instabilidade muito grande. Não só Israel hoje, como na Alemanha está tendo uma greve geral hoje também. A França, semana passada, teve problemas, e agora Israel. Israel ali é preocupante, porque tem toda aquela guerra entre Israel e palestinos ali, ó, então preocupa bastante. E agora, o primeiro-ministro demite, vamos dizer, o que equivale ao seu ministro aqui no Brasil, que está lá, e o povo vai para a rua protestar. Espero que, de verdade, para ter o equilíbrio das coisas e o mundo voltar a uma normalidade mais rápida, que tenha um bom senso. Se for o caso, que ele até renuncie em nome de uma outra pessoa que consegue agregar o país. Israel tem que ser unido. Não pode ficar essa balbúrdia toda. Não basta estar em guerra com os palestinos o tempo todo, agora mais essa revolta interna. A Alemanha também que encontra um caminho, uma saída, que é um dos grandes países do mundo,
que é um fiel da balança. Então é preocupante todo esse cenário que vai acontecendo. A guerra da Rússia, da Ucrânia que não se define, os americanos com problemas, os chineses com problema. E acaba sobrando para quem? Para o mundo todo. Toda a população do mundo é atingida por isso aí. Não adianta, o que nós temos a ver com Israel? De um modo geral, a economia mundial está toda ligada uma coisa a outra. Tem tudo a ver. O que temos a ver com a Alemanha? Tudo a ver. Nós somos exportadores de matérias-primas importantes para esses países. E se tem problema lá, nós não vamos exportar, não vai vir dinheiro para cá. E a nossa inflação vai aumentar ainda mais. Então, de modo geral, a gente tem que torcer que o mundo reencontre o equilíbrio. Sério, operadora 11 98384 1466. Vamos com mais uma notícia na tela. Maior greve em décadas paralisam a Alemanha por salários mais altos. A Alemanha acordou quase paralisada nesta segunda-feira, hoje dia 27, devido a uma greve de trabalhadores do setor de transportes por salários mais altos em meio à crise inflacionária que atinge a maior economia da Europa. Com aeroportos, linhas de ônibus, estações de trem e metrôs inativos, acredita-se que esta seja a maior greve do país em décadas. Você acabou de falar, Luiz, justamente a respeito dessa greve na Alemanha. Como que você vê também tudo isso? Eu logo cedo estava acompanhando algumas matérias e vi isso aí. Preocupa bastante. E qual é o problema lá? A inflação. Inflação alta, os salários que não acompanham. E como é que as pessoas vão viver? E isso... Mas isso também é no mundo todo, Luiz. Olha o Brasil, a gente tem um salário mínimo que não comporta nem o pagamento de um aluguel. As pessoas elas vão ao mercado, a gente vê realmente as pessoas vão ao mercado, a cebola hoje está caríssima, entendeu? Com 1 quilo de cebola é capaz de você comprar um colar para sua esposa, de tão caro que está a cebola. Vira e mexe, a gente tem produtos caros no mercado, dificilmente alguém faz nesse país, a gente não tem pessoas que fazem compra de verdade, a população não faz compra de verdade, ela compra de sacolinha. Essa é a realidade do nosso país. Se todo mundo for também fazer greve por conta da falta de acompanhar o salário mínimo, o Brasil vai viver em greve o tempo todo, porque de acordo com o IBGE, o brasileiro deveria ganhar de salário mínimo cerca de R$ 6.600. E ele ganha 1.300 e alguma coisa. Essa que é a verdade, é alguma coisa, literalmente, porque não dá para pagar o aluguel, não dá para ele pegar e pagar água, luz, telefone. Se a gente for colocar na ponta do lápis, infelizmente, isso se replica no mundo todo. E olha só, a Alemanha é um país extremamente desenvolvido. O Brasil está anos-luz perto da Alemanha, né? E a qualidade de vida do brasileiro, infelizmente, é o churrasquinho no final de semana, uma cerveja, entendeu? Quando ele consegue ir para a Praia Grande. Do contrário, ele está fora da linha até da pobreza. É uma tristeza, porque essa é a realidade. Tá abaixo da linha de pobreza. Agora, Fábio, você falou da cebola. Eu fui ao supermercado, o preço do ovo tá um absurdo, tá? Do ovo. É o básico do básico. Nunca vi ovo tão caro como vi esse final de semana. Então, tudo remete a uma coisa. A greve em si, essas paralisações, remete por quê? É a falta de condição de se comprar o básico, que é você ter uma alimentação, você ter uma energia decente, um gás decente, uma gasolina. Então, isso não é reflexo. Agora, nós brasileiros sempre temos um jeitinho, a gente sempre está se resolvendo aqui. Ó. O povo brasileiro é muito solidário, ao contrário de outros povos, de outros países. Aqui é um ajudando o outro. Se eu não tenho, alguém me dá. Se alguém não tem, eu vou lá e sirvo. E isso é a nossa história. Isso é o povo brasileiro. Sempre um ajudando o outro. Dificilmente alguém passa uma necessidade maior no Brasil por falta de ajuda do seu irmão que está do lado. Pode não ter um atendimento, uma ajuda do setor público, dos nossos governos, mas o brasileiro em si, sempre alguém está ajudando alguém. Isso já é histórico. Mas é triste, né? É triste a gente viver isso, triste passar por isso. Porque desde a nossa colonização, o brasileiro, né, a gente estava acostumado a ganhar espelhinho, batata, que ficava peidando o dia todo. Né? Se a gente for pegar a história do Brasil, a verdadeira história, o brasileiro sempre ganha migalhas. Ele sempre se contenta, como você falou, o vizinho que ajuda o outro, que não sei o que. Eu acho lindo, mas a gente não pode viver só dessas migalhas. Receber todo final do mês um recibo de esmola, que é o Bolsa Família. Infelizmente, a gente tem que, de verdade,
ter possibilidades da subsistência, né? A gente não pode ficar... Se o brasileiro realmente fizesse manifestações voluntárias e legítimas, com certeza a gente não seria esse povo omisso, porque a gente é omisso. A gente só vai para as manifestações quando se ganha um lanche com mortadela para ir na Paulista levantar a bandeira desse ou daquele partido, né? Vai para o dia 8 de janeiro lá fazer o que vocês viram com o dinheiro público, o dinheiro de empresários. Então o brasileiro é um povo omisso. Eu não vejo o brasileiro de uma maneira linda como você está contando para a gente, infelizmente. Porque as pessoas não sabem pegar a porcaria do celular que elas têm e mandar um e-mail para o vereador, para o deputado que ela votou, para o presidente que votou. Essa é a realidade. Então, infelizmente, eu vejo o nosso país, a nossa população, omissa, né? A gente vê a gente anda aqui, olha, no quadrilátero do luxo, tem pessoas que estão ali na calçada e as pessoas andando com Scarpan, as pessoas andando com Rolex, nem olha para o lado. Se não são as entidades, as igrejas católicas, evangélicas, as casas espíritas e as casas de oração de um modo geral para ajudar, as pessoas estão cada vez mais no buraco, na cova. Infelizmente o brasileiro depende de bazar. Tem muita gente que vai no bazar comprar roupa por R$2 nesse país, graças às casas espíritas, às igrejas católicas, que terminam fazendo isso, fazem uma triagem e vão vender. Então tem gente que vive de roupa de brechó. E não estou falando de brechó que tem aqui do lado não, da Oscar Freire. Estou falando de brechó que vende peças por R$2, R$5. Então é triste o que a gente está vendo, porque lá na Alemanha eles vão bater e levantar a bandeira do país deles, lá em Israel e assim por diante. Mas aqui no Brasil, a gente só levanta a bandeira para defender um político ou outro. E aqueles que se dizem o pseudo da moralidade do Brasil e tudo mais, sonegam impostos e tudo mais, quando a gente vai ver. Aí consegue abrir loja toda semana no Brasil todo. Enquanto está tendo pandemia, né? Enquanto estava tendo pandemia, eu não consigo entender. É fábrica indo embora do Brasil e a pessoa abrindo loja. Agora, da onde vem esse dinheiro? O que está sendo sonegado para a pessoa abrir uma loja com mais de 80 funcionários, todos registrados em carteira? Da onde vem essa fortuna? Porque você, como empresário, e todos os outros que eu conheço, muitos tiveram que vender carro, tiveram que vender tudo para poder pagar os direitos trabalhistas dos seus funcionários, tiveram que fazer acordo, fazer com que os funcionários virassem MEI, para não ter que pagar aquela carga tributária que se paga. Essa é a realidade do nosso país. Eu não vejo com bons olhos essa coisa do brasileiro ajudar o outro, não sei o quê. Eu não quero esmola. Eu quero viver num país que eu possa realmente ir para o meu trabalho e saber que no final do mês, nem que seja 1.000, eu vou ganhar ali. Mas não ganhar salário mínimo, porque é o mínimo que nem consegue se pagar um aluguel. Essa é a realidade. Triste, mas verdadeira. Desde que foi proclamada a nova democracia, o que a gente vê nos governos que vieram dali para frente, até hoje, é a falta de inclusão. E o brasileiro ele não atentou para esse detalhe. Cada vez que se passa, menos qualidade nas escolas, as faculdades, cada vez o nível está mais baixo. Não vamos voltar na história, mas no passado recente, o nível da escola pública era muito melhor. Maravilhoso. O nível da faculdade, para você estudar numa escola pública, você realmente tinha que estudar. Você entrar na faculdade pública, realmente você tinha que ter capacidade. Hoje, não. Hoje, se aprova alunos o tempo todo. Sabendo ou não sabendo. Hoje, você pega qualquer pessoa aí com o segundo grau completo que não sabe a solicitação de emprego. Currículo, hoje, é aquela fórmula decorada. Não sabe fazer um currículo. Se você mandar fazer uma solicitação de emprego de próprio punho, a pessoa não sabe escrever. Então isso é falta de inclusão. E quando a pessoa está deixada de lado pelo seu governo, o que vai acontecer? Ele vai estar sempre à margem da pobreza. Ele, além de não ter condição financeira, ele vai ser pobre de cultura, de conhecimento. Ele nunca vai poder virar a chave e exigir seus direitos. Nunca. Então temos que olhar com mais detalhe a inclusão da sociedade. Ver a que nível nós estamos sendo tratados e levados pelos nossos governos. E não é de hoje. Isso estou falando de 30, 40 anos atrás que começou. E vem a história vem se repetindo. O Ministério da Educação deveria reavaliar esse monte gigantesco de faculdades, inclusive online, que termina realmente só ganhando dinheiro, embolsando dinheiro, e forma um monte de analfabeto funcional, que não sabe fazer nenhuma redação, não sabe nem escrever alguma coisa.
Entendeu? Hoje em dia as pessoas escrevem com emoji. É uma tristeza, entendeu? É assim. Eu tenho pavor desse pessoal que não sabe escrever. Bom, eu vou ficar quieto, senão eu vou entregar as pessoas. 0 operadora 11 983 84 14 66. Vamos com mais uma notícia na tela. Metrô vive crise pós-pandemia por queda de passageiros e prejuízos de mais de 1 bilhão em 2022. Com o movimento ainda abaixo dos níveis pré-pandemia, a Companhia Metropolitana do Estado de São Paulo tem amargado resultados financeiros negativos. Segundo o relatório interno, a companhia terminou 2022 com prejuízo de mais de 1 bilhão de reais e uma taxa de cobertura, que é a relação entre receitas e gastos, de 83%, ou seja, arrecadou menos do que o necessário para saldar as despesas. O ano passado também terminou com menos passageiros transportados pelo metrô ante o patamar de 2019. No ano anterior ao início da pandemia, foram pouco mais de 1 bilhão de passageiros. Já em 2022, foram só 794 milhões de passageiros. E aí, Luiz, como que você vê essa queda no faturamento do metrô? Acho que o secretário de transporte tem que vir a público falar desses números, explicar o porquê. Que se cai o número de usuários, cai a despesa. E o que a gente vê, caiu a receita e aumentou a despesa. Algo está errado. A conta não está fechando. Então, o metrô já vem operando há alguns anos com prejuízo. Até quando vai? E o cidadão de São Paulo, o cidadão paulistano, quem paga a conta? É o morador de São Paulo, que está no estado todo. É uma companhia do governo do estado e não deveria gerar prejuízo. A gestão está errada. A gente sabe que o metrô é usado politicamente há muitos e muitos governos aí. E agora a conta está chegando. Quem é que vai perder com isso? O usuário, a população que precisa. Já paga uma tarifa cara, absurda. Os trens sempre lotados. E agora eles ainda dizem que cai a ocupação e aumenta a despesa. Então, o secretário que vem a público esclarece isso aí. A população do estado de São Paulo precisa saber o que acontece com o dinheiro dos seus impostos pagos no estado, que não é pouco. É o estado que mais arrecada da federação. Então, o governador também tem que vir a público falar o porquê, mostrar onde está isso aí. Ele está iniciando uma gestão, então não tem problema nenhum em abrir a transparência da operação e mostrar para as pessoas o que realmente de fato acontece. E deixar de usar também politicamente o metrô. É um serviço para a população. E dizer o que foi feito com o dinheiro do metrô. Essas obras faraônicas, inacabadas, essas companhias que ganharam os contratos. Quantos políticos se elegeram com o dinheiro do metrô, que levaram propina? Então é isso que tem que ser esclarecido. Sempre tem uma explicação, uma resposta. Agora, dinheiro tem no bolso de alguém. É fato. Politicamente, às vezes, não interessa transparência nos negócios. Aí fica aí e a população sempre lesada. Então, agora o que é estranho é que assim, o metrô está dizendo que teve queda, kkk, você anda aqui de lá da minha casa ali na Bela Sintra, para cá, você anda aqui na Rebouças, você anda em todos esses lugares, você vê obra do metrô que não para. Aí você vai para a Zona Leste, você vai para a Zona Norte, você vai para a Zona Sul, o metrô não está lá da maneira que está. Esse pedaço, o povo que mora aqui, gente, deixa eu explicar para o pessoal do metrô e para o governo do estado. O pessoal que mora aqui tem dinheiro. Essa que é a verdade. Eles andam de carro próprio, de carro importado, carro blindado. Entendeu? Eu não consigo entender para quem que é esse metrô aqui. É um monte de estação, uma mais linda com a outra. Essa linha amarela também que é terceirizada. É umas coisas assim suntuosas. E aí o metrô vem falar que não tem dinheiro. Por que não investe na Zona Leste de São Paulo? Por que não investe na Zona Sul de São Paulo? Lá onde o pobre que vem trabalhar aqui na casa de rico que tem que pegar e ter metrô. Não andar num ônibus parecendo sardinha, 8 pessoas por metro quadrado. Um sentindo o sovaco do outro, o bafo do outro, e assim por diante, para não falar outras coisas, entendeu? Eu não consigo entender esse monte de obra aqui na Consolação, na Rebouças, em todo lugar, cheio de obra do metrô, é um do lado do outro. Para que isso?
As pessoas que precisam realmente do metrô, elas não frequentam esse lado aqui. Desculpa, pobre não vem para esse lado, não. Quando vem é para trabalhar na casa de rico. Eu não consigo entender que matemática é essa. Vai lá para Paraisópolis para ver se lá não está precisando de metrô. Está precisando ir ali um do lado do outro. 0 operadora 11 983 84 1466. Vamos a mais uma notícia na tela. Acabou? Acabou. Quero agradecer demais a presença do meu querido amigo e irmão, o empresário Luiz Camargo, que está sempre em nossos programas, às segundas, quartas e sextas, falando sobre os assuntos do cotidiano, os assuntos que estão na ordem do dia, sempre com uma linguagem do povo para o povo. Você pode seguir ele lá no Instagram, através do Luiz Camargo, _oficial, Luiz Camargo, _oficial. Ali tem sempre alguns recortes e você pode, inclusive, fazer os seus comentários, mesmo que você discorde da opinião do Luiz ou da minha. Aqui é um programa democrático para todos. Nós não temos nem A, nem B, nem C. Nós somos a favor do Brasil, da população, porque nós somos povo que nem você do outro lado. Aqui pode estar tudo lindo, mas eu tenho as mesmas dificuldades que você, que aí nos assiste também, seja pela Rede América TV ou pelas redes sociais. Não é isso, Luiz? Isso mesmo, Fábio. Fábio, uma ótima semana para você, uma Pra semana nós. iluminada, com notícias mais tranquilas, porque a segunda-feira começou pesada, tá? Uma boa semana para toda a nossa equipe de produção e todos aqueles que nos assistiram. É um privilégio, mais uma vez, estar falando para vocês aqui. Mais uma vez, também vou conclamar, vão tomar suas vacinas. Agora a tuberculose que está disseminada aí e mata. Então, preserve as vidas, cuide dos velhinhos, das crianças, vão tomar vacina. Feira. Obrigado, meu querido amigo e irmão, o empresário Luiz Camargo. Olha a hora, meu senhor. Olha a hora, minha senhora. Olha a hora, meu telespectador. 2h28. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem mais de te feito. Até já.